Bom dia, Lagoinha. Tem crente abençoado aqui nessa manhã? Bom dia. Olha para esse irmão abençoado do seu lado aí, fala com ele, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você crê nisso? Diga amém. Agora olha para o mais bonito da direita e o mais ou menos da esquerda. E fala com ele assim, eu sou o escolhido de Deus para sentar do seu lado hoje. Fala com ele, eu vou orar por você, vou te abençoar, vou pagar seu almoço. Até o final do culto sua fé vai ser aumentada, amém? Vamos ficar de pé no seu lugar, irmão, em nome de Jesus. Você está feliz por estar na casa de Deus? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Marcelo, né? Sou casado com a Thaís, por 22 anos, pai do Caleb de 15 e da Celine de 13, e pela misericórdia do Senhor, nós estamos servindo a Deus ali em Boston, na Lagoinha. Esse mês de outubro a gente completa 8 anos de vida, e eu estou ali nos Estados Unidos há 31 anos, graças a Deus. Sou novo, dá para você ver. Mas estou muito feliz de estar aqui com você, conhecer essa igreja, conhecer os seus pastores. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos seus pastores. E aplauda mais forte ainda por cada um desses voluntários que fazem tudo acontecer. Você pode aplaudir mesmo de verdade? Então fica aqui o meu carinho. Eu estou aqui realmente para somar com você. Nós estamos juntos nessa. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo então em Lucas capítulo de número 5. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 11. Eu confesso para você que eu estava em luta ainda essa manhã. Eu vim preparado, vim com algo no coração e Deus mudou tudo. Então eu creio que Deus vai falar com alguém aqui nessa manhã. Amém? Com alguém Deus vai falar nessa manhã. Obrigado. Lucas 5, verso 1 diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? 2. Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos... Desculpa, pulou aqui meu negócio, peraí. Então sentou, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Dá um glória aí. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome nesta manhã, clamamos a ti. Pai, que nosso coração nessa manhã possa ser esse lugar fértil, essa terra fértil. Que o Senhor possa ter a liberdade de falar conosco de forma coletiva e de forma individual, mas que nós possamos sair daqui, Senhor, com muito mais do que informações, mas com uma revelação fresca do Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor aí, animado.
Tem crente pentecostal aqui nessa igreja? Então não escandaliza comigo, eu sou do manto, irmão. Você é do manto, do fogo, da glória? Então eu estou no lugar certo, amém? Gente, essa palavra queimou no meu coração logo quando eu entrei aqui, porque eu acredito que alguém vai fazer bom uso dessa palavra. Então fala comigo assim: a fé que me leva a superar. Fala de novo: a fé que nos leva a superar. Cutuca 3 aí e fala assim: eu acho que ele está falando com a gente. Isso, pode falar. Olha aqui para mim. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que não existe nada mais frustrante na vida do que você se empenhar em alguma coisa e fracassar. Você concorda comigo? Agora, mais do que fracassar, mais do que falhar, mais do que não ter o resultado que você espera, eu acredito que isso fica ainda muito mais frustrante se você ter todas as ferramentas necessárias para aquilo, se você tiver todo o know-how de como fazer, e mesmo assim você não obter o resultado que você espera. Fica pior ou não fica a situação? Fica muito pior. Quando você sabe o que fazer, quando você tem as ferramentas para fazer, quando você tem os recursos necessários, quando você tem a expectativa, quando você empenha, investe todas as forças em alguma coisa, e mesmo assim o resultado não vem. Quem já passou por isso aqui? Eu acredito que chega um dado momento da vida que a gente bate de frente com a parede, de frente com a resistência. A grande verdade, querido, que os fracassos, as adversidades são inevitáveis. Ninguém acorda um dia dizendo assim: deixa eu ver no que eu vou falhar hoje. Ninguém acorda dizendo assim: nossa, hoje é um dia que eu vou fracassar. Ninguém faz isso. As coisas acontecem, é ou não é? A gente planejando ou não, a gente se preparando ou não, eles vêm. Concorda comigo? Diga amém. Agora, eu não sei se você também concorda, mas nós estamos vivendo hoje no meio de uma sociedade que tem uma dificuldade imensa de administrar as crises e os fracassos. Nunca na história da humanidade se teve uma geração mais suicida do que essa que nós estamos vivendo. É ou não é? A grande culpa disso, a maioria, boa parte da culpa, não quero dizer toda, porque eu também não quero que você saia daqui com peso, mas a grande parte dessa realidade cabe-se a nós, pais, mães, tem pai e mãe aqui nessa manhã, que às vezes tenta poupar os nossos filhos ou a próxima geração de passar tudo que nós passamos. Obviamente, eu não estou dizendo aqui para você que o seu filho tem que sofrer igual você sofreu. Não estou dizendo isso. Mas tem muita coisa que a gente, na proposta de ajudar, a gente inibe o crescimento e aonde Deus forja o caráter, aonde Deus prepara o próximo nível, nos prepara para a próxima fase. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Então, a grande verdade, querido, que as crises e os fracassos da nossa vida são necessários, porque eles vão nos moldar. Vale um amém aí em nome de Jesus? Então, eu não estou dizendo isso para você e também te excusando da realidade que você e eu não temos que melhorar e não procurar acertar nunca. A grande verdade não é isso. Porque mesmo sabendo que nós vamos falhar, mesmo sabendo que o dia ruim vai chegar, a crise vai chegar, eu não posso, quando chegar, dizer assim: eu sabia que ia acontecer. Não. Mesmo assim, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me esmerar mais, eu preciso buscar mais. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Por que eu estou falando isso para você? Porque foi exatamente essa realidade que Pedro e esses discípulos estavam vivendo. Olha só, Pedro era pescador, Pedro tinha um barco, Pedro sabia o que fazer,
E nessa noite, ele ficou a noite toda tentando pegar alguma coisa e não pegou. Imagina a frustração. Imagina o que passava na cabeça dele quando ele viu que o dia já estava clareando e ele tinha que ir embora e ele não tinha pegado nem um lambari. Porque lambari não dá em água salgada, né? Mas recebe aí. Imagina a frustração desse homem porque ele tentou de tudo e aquilo que ele esperava não aconteceu. Quem sabe você está aqui nessa manhã, vivendo um dos piores momentos da sua vida. Quem sabe você está aqui nesse país, que você não consegue aprender esse francês nem amarra. E aí, meu irmão, você olha e fala assim, nossa, mas me contaram uma outra história. Me disseram que lá no Canadá dava, aqui é dólar canadense, dava dólar canadense na árvore. Você fazia a conta no real e você ficava, uau, é isso que eu preciso. Você falou assim, vai ser lá mesmo, é lá que eu vou me fazer. E aí você lembra daquela realidade do Brasil, você pegava 3 busão lotados e falava, não, eu vou chegar lá naquele país, eu vou vencer. Aí você chegou aqui e não te falaram que a neve dá um trabalho para limpar. Ninguém ia te ajudar. E a pessoa que falou que vem que eu te recebo, meu irmão, te recebeu com a porta fechada. Ainda colocou um preço para você dormir no quarto. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Quem sabe a expectativa que você tinha era uma. Você esperava um resultado. É ou não é? Você esperava uma realidade. E agora, meu irmão, você não tem o resultado que você esperava. A situação complicou de uma forma que você nunca esperava estar passando. Então eu quero te dizer, querido, você está vivendo um dia difícil. Uma crise pode ter chegado. E a pergunta é, como você vai reagir no meio disso? Porque se eu não consigo evitar, se eu não consigo me privar disso, me blindar disso, então é melhor eu estar preparado, não é? Porque a grande verdade, querido, vai depender muito da forma como eu administro, eu dou uma resposta para aquilo que vem contra mim. Eu quero dizer para você que o verdadeiro vencedor é aquele que nunca desiste. Fala comigo, o verdadeiro vencedor é aquele que nunca desiste. Eu começo a entrar nesse texto porque a Bíblia diz que quando Jesus chega na praia, Jesus olha e vê quantos barcos? Quantos? 2. E ele olha e ele vê 2 barcos. O que fez Jesus escolher um barco e rejeitar o outro? O que fez Jesus olhar para aqueles 2 barcos e falar assim, não, esse aqui eu vou entrar. Não, esse eu não vou entrar. Porque da mesma forma que eu e você temos o orgulho e o privilégio de sermos escolhidos por Deus. Tem algum escolhido por Deus aqui nessa manhã? Da mesma forma que nós somos privilegiados por ser escolhidos por Deus, a grande verdade é que alguém pode ser rejeitado. Da mesma forma que Jesus olhou e viu 2 barcos e falou, não, eu vou entrar no de Simão Pedro. O que o barco de Simão Pedro tinha que fez com que Jesus se sentisse atraído por ele? O que o barco de Simão tinha que fez Jesus olhar e falar, não, esse sim. A Bíblia não nos dá muitos detalhes. A Bíblia não nos dá muitos detalhes. A Bíblia não fala o tamanho do barco, a Bíblia não fala a cor, a Bíblia não fala o modelo, a Bíblia não fala nada disso. A única informação que a Bíblia nos mostra, eu acredito que esse pode ter sido um dos motivos que atraiu Jesus para aquele barco, é que a Bíblia diz que os pescadores chegaram e estavam lavando as suas redes. O que isso tem a dizer, pastor, com uma escolha de Jesus muito simples? Um pescador, depois do seu dia de trabalho, a única razão para ele lavar as redes é que ele está se preparando para o próximo dia.
Então, se você quer atrair Jesus para o seu barco, querido, você precisa ter fé que o amanhã vai ser melhor. Você precisa ter fé que agora a minha fé precisa ser uma fé racional, ela precisa ser uma fé intencional, ao ponto de eu me preparar para o outro dia. Sabe qual que é o problema de muita gente dentro da igreja? O problema de muita gente dentro da igreja é que ela tem fé para receber no coração o que Jesus tem para ela, as promessas que Jesus tem para ela, as promessas que Jesus tem para sua casa, mas ela não tem disposição para colocar aquilo em prática. Posso ir mais fundo aqui com você? Não. Até a música parou. Olha o silêncio da morte. Aleluia. Viu como é que o negócio é sério? A gente crê de forma emocionada. O profeta fala, você chora. Só que quando você sai do ambiente de adoração, você não coloca em prática. É mais ou menos o seguinte, querido, você está vivendo o pior momento da sua vida. Aí Deus levanta alguém, aí Deus te dá um sonho, aí Deus te dá uma palavra de que você vai ser uma pessoa bem-sucedida nos seus negócios. Que Deus vai te dar uma empresa, que Deus vai te fazer de você uma pessoa próspera. Aí você faz o quê? Aí você recebe, abraça e fala, oh, thank you, Jesus. Só que saiu dali, aonde muita gente não faz absolutamente mais nada. Porque a fé precisa te levar a uma ação imediata. Fala comigo, a fé precisa me levar a uma ação imediata. E aí, meu irmão, muitos que recebem as promessas ficam pensando, mas eu não tenho estudo. Então vai estudar. Ah, mas eu não falo francês, então vai aprender. Ah, mas eu não falo inglês, então vai correr atrás. Porque se Deus te fez uma promessa, Ele não errou de endereço, errou? Ele conhecia a sua condição, conhecia ou não conhecia? Agora, se a gente esperar de braço cruzado, nada vai acontecer. Cutuca esse irmão que já ficou empolgado aí e fala com ele assim, vai lavar suas redes, querido. Se prepara. Se prepara. Se prepara, se prepara para o próximo nível da sua vida. Vai atrás, corre atrás, se esforça, faz alguma coisa. Porque olha aqui, meu irmão, nunca foi sorte. Mas sempre foi. Ah, eu já tinha dado 3 aleluia aí no seu lugar. Eu já tinha dado 3 aleluia. Eu já tinha dado. Escreve isso aí, anota isso aí para você colocar no Instagram depois e falar que foi você que falou. Nós não amadurecemos com os anos. Nós amadurecemos com os danos. É aquilo que nos tira da zona de conforto. É aquilo que nos incomoda. É aquilo que às vezes nos confronta de verdade. Provoca uma mudança. Sabe por que muita gente está estagnada na vida? É porque ainda não incomodou. Ainda não incomodou o suficiente dele falar assim, quer saber de uma coisa? Eu cansei de viver na pindaíba. Eu cansei de viver na prova. Eu vou fazer alguma coisa, eu estou incomodado. Enquanto isso não tirar a sua paz, a gente não procura crescer. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Então eu quero despertar você com essa palavra, querido, sabe por quê? Porque Deus colocou em você uma fé que faz você superar. Uma fé que faz você superar os fracassos, faz você superar as crises, faz você superar os seus piores dias, faz você levantar da cama quando você não quer, faz você olhar para uma oportunidade, por mais caótica que ela seja, extrair dela o melhor, faz você olhar para uma porta fechada e ver ela abrindo, faz você olhar, querido, para o pior momento da sua vida e falar, algo bom vai sair daqui.
Agora, como que a gente coloca essa fé em ação? Essa fé que nos faz superar e que nos arranca dessas crises e dos fracassos da vida. Como que a gente faz isso? Primeiro, meu irmão, nós precisamos aprender a criar espaço para Deus agir. Fala comigo, eu preciso aprender a dar lugar para Jesus. Olha aqui para mim. Pedro passou a noite toda pescando. Amém ou não amém? Será que ele estava cansado? Pedro estava cansado. Pedro passou a noite toda e não pegou nada. E Pedro, a Bíblia diz que ele era casado. É ou não era? Imagina o marido fora de casa a noite toda. Chega de manhã, a irmã está esperando ele com o café. É ou não é? E aí o cara chega frustrado. Agora olha aqui para mim. Quando Jesus aparece de manhã na praia, você acha que Pedro tinha o direito de falar com Jesus assim: Jesus, olha só, obrigado, mas eu não posso ficar aqui não, minha mulher está me esperando lá em casa, se eu não chegar o bicho vai pegar. Eu estou cansado, estou frustrado, trabalhei a noite toda, não tive resultado nenhum. Faz o seguinte, pega o outro barco do irmão aí que eu vou nessa. Ele estava no direito de fazer isso ou não estava, irmão? Estava. O barco era dele, o problema era dele, o esforço foi dele, a frustração era dele. Aí chega um camarada que ele nunca viu na vida e apareceu do nada na praia e fala com ele assim: deixa eu usar seu barco, tem uma multidão querendo me ouvir aqui uma mensagem, eu não tenho lugar não, me empresta seu barco. Olha aqui para mim. Pedro, olha aqui, Pedro teve todos os motivos para recusar a proposta de Jesus, mas ele não recusou. E o fato dele não ter recusado, ele experimentou uma pesca que ele nunca na vida tinha experimentado. Deixa eu te falar algo para você aqui, querido. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Eu só vou falar com quem tem promessa de Deus. Eu quero te dizer, querido, que as promessas de Deus na sua vida, elas vão vir embrulhadas num problema. Elas vão vir embrulhadas num problema que ninguém vai querer resolver. Mas se você tiver sangue no olho para fazer acontecer, você vai viver o que você nunca viveu na sua vida. Você vai viver e desfrutar do melhor momento da sua vida. O problema é que a gente tem, às vezes, uma visão muito gospel do agir de Deus. Por que tem uma visão muito gospel? A gente acha que quando o dia chegar na nossa vida, quando Jesus chegar na nossa praia, a gente vai acordar aleluiado. É ou não é? Vai acordar aleluiado assim. Vai descer um anjo lá no seu quarto, com o cabelo encaracolado, tocando uma harpa e fala: acorda, servo meu, eis que chegou a tua hora. Aí tudo vai dar certo. Você vai acordar e vai sentir aquele cheiro de café no ar. E quando você chegar na cozinha, vai estar aquela mesa posta. E você vai falar: é hoje o dia da minha vitória. Irmão, não é nada disso. O dia do cumprimento da promessa pode ser o pior dia. Aquele dia que você acorda, que você não quer ver ninguém. Eu falei aqui ontem, alguns concordaram comigo. Eu quero ver se você tem coragem. Sabe aquele dia que você acorda desviado? Quem já acordou desviado? Tem 3 que é anjo aqui que não quis levantar a mão. Mas sabe aquele dia que você acorda, você não quer fazer absolutamente nada, você não quer orar por ninguém? Guess what? É nesses dias que a gente mais ora por alguém. É ou não é? São nesses dias, quando a gente realmente duvida de tudo, que Deus coloca pessoas com problemas maiores no nosso caminho,
para nos mostrar duas coisas. Primeiro, que aquilo que Ele está fazendo em nós é maior do que a gente está percebendo. Segundo, a gente tem para dar e a gente não reconhece. Aí você acorda desencorajado, liga alguém para você, precisando ser encorajado, e aí você começa a encorajar essa pessoa. Quando você desliga o telefone, você está cheio de fé. Assim não é? Então a grande verdade, olha aqui, tem muita gente que não consegue entender a dinâmica do reino e não cria espaço para o Senhor, não dá oportunidade para Deus entrar em lugares, ou para Deus fazer em lugares. Está comigo aqui, em nome de Jesus, não? Eu não sei se você sabe, querido, mas tem muita gente de olho em você e elas só não vieram para a igreja que você frequenta, elas não ainda abraçaram a fé que você abraçou, não é porque elas não entendem, não querem Jesus. Jesus é irresistível. A grande verdade é que eles estão lendo você e eu primeiro. Eles estão vendo se funciona para mim e para você primeiro. E aí depois que elas verem um resultado na minha vida e na sua, a gente não vai precisar fazer absolutamente nada. E está comigo aqui em nome de Jesus. Tuca 2 ou 3 e fala assim: vamos para cima, meu filho. Agora olha aqui para mim, o seu sim vai determinar o nível do seu milagre e o próximo nível da sua vida. Fala comigo, meu sim vai determinar a minha próxima fase. Você crê de verdade no que você acabou de falar? E às vezes, meu irmão, a gente deixa de aproveitar o melhor de Deus porque a gente tem muita coisa para fazer. Todo mundo tem muita coisa para fazer. Todo mundo, Pedro tinha coisas para fazer naquele dia. Tinha ou não tinha? Ele estava cansado. Agora ele parou tudo e falou: não, pois não, Senhor, aqui está meu barco. E aquele sim que ele liberou fez com que ele desfrutasse de algo em Deus, não só naquele momento, porque ele também ouviu a pregação. Amém? Mas ele não só ouviu a pregação, e depois ele ouviu de Jesus o seguinte: olha, joga a rede, faz isso, faz aquilo. Você não sabe, meu irmão, o que a gente perde quando a gente abre mão de uma oportunidade de servir no reino. Eu vejo muita gente com promessas de Deus na igreja. Eu vejo muita gente com a vida totalmente busy e ocupada. E quando recebe uma promessa de Jesus para abrir a porta da sua casa para começar um GC, para trazer alguém para a igreja, para servir na igreja, para fazer alguma coisa, elas têm um monte de desculpas. E todas as desculpas são realmente sustentáveis. Mas a grande verdade, querido, é que se esse amor e esse comprometimento que nós temos com o Senhor não passar por 3 filtros na minha vida e na sua, nós nunca viveremos o extraordinário de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Que filtros são esses? O seu amor. Quem ama Jesus aqui? O nosso amor e o nosso compromisso com o Senhor precisa passar em três filtros na nossa vida. Precisa passar no filtro do tempo. Porque quem ama, tem tempo. Quem é casado aí, dá glória. Quem está querendo, fala aleluia. Aí tem uns aleluia aí, né? Deus vai te tirar dessa... Receba. Tem uns homens que gritou aí, aleluia, né? Glória a Deus, receba aí, varão. Estão fazendo festa, estão orando, estão com fé, hein? Eu costumo dizer que, para você que está querendo casar, né? Tanto o homem como a mulher, dos 18 aos 22, ela está naquele versículo, a pessoa está naquele versículo assim, ó. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Do 22 ao 27, ela está assim: esperei com paciência no Senhor.
Ele ouviu o meu clamor. Dos 27 aos 35, a pessoa está naquele versículo assim: apressa-te, ó Deus. Ouve o meu clamor. Dos 35 para lá, ela está assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém ou não amém, gente? Até pedi que eu ia falar. Lembrei. Às vezes a gente está, se esse amor não passar no tempo, lembra quando você casou? Você tinha tempo. Você ficava horas no telefone. Você pensava toda hora. Você ficava, desliga aí, não, desliga. Não, não é? Então quem ama tem tempo. Esse amor precisa passar pelo filtro do recurso. Fala comigo, recurso. Porque quem ama não vê o valor e o preço. Compra, ainda que tem que parcelar. Mas você vai lá e compra. Eu falei algo na minha igreja que meu irmão, eu falei e agora eles me pegaram nessa palavra, principalmente as irmãs. Caí na besteira de falar, e eu concordo com isso, porque mulher boa é mulher cara, amém, irmão? Cadê as irmãs aí? Estou te ajudando, irmão, estou te ajudando. Aí o camarada não investe nada, o camarada não faz nada, o cara é mão mirrada. Tem coragem de levar ela para um restaurante top. Tem coragem de nada. Querido, se você ama, esse amor tem que passar no seu bolso. Olha o silêncio que tem dos homens. O terceiro filtro, sabe qual é? É a presença. Quem ama está presente. Então, meu irmão, Pedro tinha todas as desculpas possíveis, mas ele abriu oportunidade para o Senhor. Fala comigo, eu preciso dar lugar para Jesus entrar. Segundo, meu irmão, eu aprendo nesse texto que essa fé que nos leva a superar é uma fé que nos dá a disposição de nos afastar daquilo que não nos conecta com o nosso propósito. Olha que interessante, Jesus entra no barco de Pedro e fala com Pedro assim: Pedro, afasta um pouquinho da terra. Quero falar com o povo, afasta um pouquinho da terra. Interessante isso, sabe por quê, meu irmão? Porque tem coisas que nós só vamos viver em Deus quando a gente entender que existem algumas coisas que nós precisamos nos afastar. Existem algumas amizades que você precisa se afastar. Existem alguns ambientes que você precisa se afastar. Existem algumas realidades da sua vida, até mesmo no passado, que você precisa se afastar. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Se afastar daquilo que te prende, daquilo que faz você voltar para o passado, daquilo que traz lembranças para você que não vão te conectar com o futuro que Deus tem para você, com ambientes que não são dignos da sua presença. Dá um glória aí. Põe no peito e fala assim: eu preciso me afastar. E afastar aqui da terra nos leva também a uma realidade de nos conectar mais com coisas espirituais. Tem crente com o pé no chão demais. Tem crente que acha que as coisas só vão acontecer na força do seu braço, na força do seu intelecto, da sua razão. Meu irmão, olha aqui para mim. Nós servimos a um reino que é sobrenatural. Tem muita batalha que você entrou que você vai ganhar com a boca fechada. Tem muita vitória que você vai receber, querido, só intercedendo. Tem muita guerra que você não vai vencer, você já venceu. Agora o problema é que você ainda não acessou de forma espiritual aquilo que Deus já liberou para você. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Olha aqui para mim, quantos têm fé aqui nessa manhã? A fé não é você crer que Deus vai fazer. A fé é você crer que já está pronto. Agora, por que ainda não se manifestou, pastor? Por que ainda não aconteceu? Por que ainda não chegou? Não chegou, não é porque Deus está fazendo. Tem gente que fala assim,
Por muito tempo eu falei essa besteira. Então não cai nesse erro. Ai, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Meu irmão, Deus precisa de tempo para caprichar o quê? Quando Deus, olha aqui para mim, quando Deus faz uma promessa para mim e para você, Ele não sai desesperado no céu procurando saber se tem aquilo que Ele nos prometeu. Não é igual a gente, por exemplo, se você me convidar para almoçar na sua casa, você vai pelo menos procurar saber o que eu como, é ou não é? E, by the way, eu como de tudo, ok? Estou abrindo mão de algumas coisinhas, mas doce, por exemplo, mas isso é outra mensagem. Olha aqui para mim, você vai pelo menos saber o que eu posso fazer, amém ou não amém? E aí o que você faz? Você olha para a sua geladeira, você vai na sua despensa, se não tiver o que você precisa para cozinhar, você vai para onde? Vai no mercado. Aí você vai adquirir aquilo que você precisa para poder trazer à existência aquilo que você deseja. Deus não é assim. Deus, quando faz uma promessa para mim e para você, Ele não olha a sua estrutura, nem a minha. Ele não olha a minha realidade, nem a sua. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele está nos convidando a entrar na realidade dEle. Eu provo isso para você na Bíblia. Quem lembra de Gideão? Gideão está malhando o trigo no lagar com medo, fugindo dos medianitas. Aí um anjo aparece e fala, varão valoroso. É assim ou não é? Então olha aqui para mim, querido. Gideão estava longe de ser varão valoroso. Mas Deus chamou Gideão pelo nome errado? Não. Deus olhou para Gideão e não chamou Gideão da sua realidade do momento. Ele chamou Gideão da realidade que ele já sabia que ele seria. Então, quando Deus nos faz uma promessa, querido, Ele não sai desesperado. Já é nosso. Fala comigo, já é meu. Fala de novo, já é meu. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter disposição para se alinhar aos propósitos de Deus. Então, Pedro poderia ter tido uma experiência na areia. Mas Jesus não queria dar uma experiência para Pedro na areia. Deixa eu falar algo aqui em nome de Jesus, já estou terminando. Olha aqui para mim. Tem muita coisa que você vai viver em Deus que Deus não vai permitir você experimentar na superficialidade da areia. Então você vai precisar se esforçar. Dá um glória animado aí para ver se você está entendendo. Em último lugar, eu quero destacar com você que a fé que nos leva a superar, ela também é uma fé que nos convida para as águas profundas. Então, meu irmão, nós precisamos sair do raso todo dia. É impossível, olha aqui para mim, é impossível você sobreviver hoje com a fé que você tinha há um ano atrás, há um mês atrás. É impossível você desfrutar de uma vida com Deus de verdade, baseado na experiência dos seus pais, daquilo que os seus pais te contou, que a sua avó te contava. Ai, pastor, eu lembro aquela igrejinha do Brasil, tão linda. Nossa, como os cultos eram bons. Volta para lá. Irmão, olha aqui, nós servimos a um Deus do agora. Eis que tudo se fez novo hoje. Existe uma experiência com Deus fresca para você hoje. Existe um testemunho para você hoje. Existe um sobrenatural de Deus para você hoje. Dá um glória aí se você está animado, irmão. Eu já estava pendurando nessas lâmpadas aí. O problema, sabe o que é? Tem muita gente que acha que águas profundas, elas são somente lugares perigosos e arriscados. Por quê, meu irmão? Porque só o nome já coloca medo. Olha, profundidade. E a grande verdade, quando Deus nos faz essa proposta para ir a águas mais profundas, Deus está querendo nos ensinar só um princípio básico.
que é o princípio da dependência. Olha aqui para mim, já estou terminando. Você crê que Jesus era poderoso para falar com Pedro assim: Pedro, joga a rede na areia, que eu vou fazer os peixes sair nadando e pular dentro da rede? Tinha ou não tinha? Você acha que Jesus era poderoso para falar assim: Pedro, limpa o barco que eu vou fazer os peixes pular aqui dentro? Tinha ou não tinha? Agora, por que Jesus pediu a Pedro para voltar para o lugar do seu fracasso, para o lugar aonde ele errou, para o lugar aonde ele viu e teve as suas maiores frustrações a noite toda? É porque Jesus estava querendo ensinar para Pedro o seguinte: Pedro, se você aprender a depender de mim, eu te levo e te faço prosperar em qualquer lugar, até mesmo no lugar que você já falhou. Simples assim. Simples assim. E aí ele faz, ele joga a rede. O que acontece? Ele puxa a maior quantidade de peixe que ele já viu na vida. E eu termino mostrando para você, querido, 3 princípios que Pedro fez para ele não... 3 princípios que ele fez, que nos ensina a não só ter uma rede cheia, mas também, meu irmão, continuar com a bênção de Deus. E tem muita gente que chega lá. Tem muita gente que chega no sucesso. Tem muita gente que chega num lugar de bênção, de prosperidade, mas eles têm dificuldade de permanecer. O que Pedro fez, pastor? Simples. Pedro, meu irmão, quando viu o resultado, Pedro não olhou só para si. Pedro fez o quê? A Bíblia diz que ele fez sinal com as mãos para o outro barco. Amém ou não amém? Agora, se Jesus chegou na praia e viu 2 barcos e um foi rejeitado, então esse texto pode me dar liberdade para pensar que o barco que Pedro chamou poderia ter sido o barco que não foi contemplado. Amém ou não amém? Isso me ensina uma coisa muito simples, querido. Deus vai dar para você, mas não vai ser só para você. Vai ser para você alcançar outros. Até mesmo, quem está comigo aqui em nome de Jesus? Você está preparado para Deus dar a você algo tão glorioso, tanta abundância, ao ponto de você ter que estender a mão até para quem não gosta de você? Você está pronto para isso? Ou você está com aquele espírito assim: você vai ver. Ou você está na vibe do sabor de mel. Se você estiver na vibe do sabor de mel, você não desfruta do mel. Vai ver, você me viu passar na prova? Espera. Vai ver quando Jesus me levar lá. Meu irmão, coração realmente em Jesus fala assim: não, pode dar, Senhor, pode abençoar, que eu vou abençoar de volta. Pode prosperar, Senhor, pode prosperar, que eu vou ter um coração generoso. Está comigo aqui? Diga amém. Sabe o que mais Pedro me ensina? Pedro me ensina, querido, a não colocar os olhos na bênção que eu vejo. Olha aqui para mim. Pedro pescou a maior quantidade de peixe que ele já viu na vida. Precisou de 2 barcos, foi ou não foi? Mas a Bíblia diz que quando ele chega na praia, ele deixa tudo. Sabe o que essa palavra tudo quer dizer em grego? Tudo. Tudo é tudo, irmão. Agora, Pedro não era um simples pescador. Se a Bíblia diz que Pedro tinha sócio,
Então isso me diz que Pedro era um empresário. Amém? Então, para um empresário trazer os peixes para a praia e deixar tudo, é mais difícil do que um irmão comum. Porque a visão empreendedora não ia só ver um monte de peixe. Não ia só ver uma rede cheia. Pedro estava olhando para aqueles peixes e vendo todos os filés cortados, $10,99 a pound, $10,99 o quilo e o dinheiro no bolso. Estava ou não estava? Mas a Bíblia diz que Pedro deixou tudo. E fez o quê? Seguiu a Jesus. Fica de pé no seu lugar para a gente terminar em nome de Jesus. Olha aqui para mim, querido. Disposição para seguir a Jesus precisa vir a despeito de qualquer oportunidade de lucrar, de ser beneficiado. Sabe por quê? Porque nós não vivemos de oportunidade. Nós vivemos de propósito. Busca oportunidade é oportunista. À medida que olha para uma oportunidade maior, ele vai. Agora, quem se move por propósito, entende algo poderoso, e eu termino aqui dizendo para você, pode vir para a gente terminar. Termino dizendo isso para você, que seguir o abençoador é melhor do que correr atrás da bênção.